Olá, olá pessoal. Nesse vídeo tutorial a gente vai falar rapidinho um pouquinho sobre o catálogo de serviço, o que é um catálogo de serviços, qual é a vantagem de se utilizar o catálogo de serviços no centro de suporte de vocês e, claro, como cadastrar o catálogo de serviços, né, gente? A gente vai trazer algumas noções gerais e, é claro, a gente sempre vai estar à disposição para tirar as dúvidas de vocês se surgirem eventualmente, né? Então, pessoal, o que é o catálogo de serviços? Basicamente, o catálogo de serviços ele simula como se fosse, gente, um menu de restaurante, onde vocês podem deixar já descritos para os seus usuários, sejam usuários internos numa estrutura onde vocês trabalham, ou se vocês forem prestadores de serviço para os clientes de vocês, né? Todos os serviços de vocês, onde vocês vão cadastrar classes e dentro dessas classes uma série de serviços, onde o usuário vai poder fazer abertura do chamado, selecionando um determinado serviço e já vai vir aqui o assunto, a descrição e toda uma série de regras por detrás disso aqui, tá, pessoal? Então, qual a importância do catálogo de serviços na estrutura de vocês, pessoal? Qual a importância do catálogo de serviços na estrutura de vocês? Primeiro, vocês eliminam esse hábito, muitas vezes, essa imagem que a TI tem de ser um setor faz tudo. Ah, se é um problema relativo à tecnologia, a TI vai ter que fazer de uma forma ou de outra, e não, vai ter que atender, no caso, né? E não é bem assim, né, gente? Tanto se vocês são prestadores de serviço, como se vocês trabalham com gestão interna e vocês querem levar o departamento de vocês para outro patamar, é interessante vocês trazerem exatamente quais são os serviços que vocês atendem, colocarem isso dentro da ferramenta. Por que isso é interessante? Porque vocês criam um limite. Vocês podem configurar, inclusive, a ferramenta para que a abertura do chamado seja feita apenas através do catálogo. Vocês criam um limite do que os usuários podem e o que eles não podem fazer. Se estiver dentro do sistema, eles podem fazer abertura de chamado para vocês. Se não estiver no sistema, quer dizer que eles não podem fazer abertura de chamado para vocês, né? Então é interessante isso. Primeiro, você cria um limite para o usuário. Segundo ponto que é interessante é que não é só interessante para o usuário, né, gente? Para o usuário, é claro, ele vai conseguir visualizar todos os serviços de vocês, ele vai ter toda uma facilidade quando ele vai fazer a abertura do chamado, com alguns cliques ele já vai conseguir fazer uma abertura do chamado, depois vocês vão deixar um assunto, uma descrição toda pré-determinada para eles. Isso é interessante, isso facilita a vida do usuário, mas isso é interessante também para o técnico, porque quando o chamado é aberto pelo catálogo de serviços, o que vai acontecer? Vocês já vão receber um chamado todo categorizado, ok? Um chamado todo categorizado, com uma série de informações já pré-determinadas. Já vai vir uma urgência, uma prioridade, uma categoria, uma subcategoria, um SLA, ok? Vocês podem criar um esquema de atribuição para técnicos específicos da equipe de vocês por competência. Às vezes tem aquele técnico que tem mais facilidade para atender uma determinada área, né? Um determinado tipo de problema. Você já pode encaminhar um chamado de um determinado serviço direto para essa pessoa. Ok? Então vocês vão ter essa facilidade, não só isso. Quando o chamado é aberto pelo catálogo, como mostrei aqui, ele vai vir todo categorizado. A equipe de vocês não vai precisar perder tempo categorizando. Nem vocês, nem a equipe de vocês vão perder tempo tendo que categorizar item a item. Isso é uma vantagem. Isso facilita a vida de vocês bastante. Além, é claro, que no caso quando vocês trabalham com call center, né, às vezes um cliente liga para vocês, ele está com um determinado problema, vocês também vão ter uma facilidade para fazer a abertura do chamado. Vocês estando com o cliente no telefone, vão vir aqui no catálogo e conseguem fazer a abertura do chamado para ele, né? Só preenchendo certas informações que são necessárias e já fazem a abertura do chamado. Vocês não têm que preencher nenhum assunto, nenhuma descrição. Já vem tudo prontinho. Isso também dá uma agilidade para vocês. O catálogo é bem interessante, é um conceito bem abordado no ITIL e a gente sempre recomenda que vocês estudem isso, né? Estudem isso se vocês realmente querem se aprofundar nessa questão e para construir um catálogo legal, né? Então, gente, vamos lá, vamos ao cadastro para a gente ganhar tempo. Como funciona o cadastro do catálogo de serviços? Primeiro a gente vai cadastrar as classes. Como a gente faz isso? A gente vem aqui, joga aqui na busca, classes, ele já achou aqui, ó, as classes. E aqui a gente faz o cadastro. A gente poderia ir lá em configurações e classes, né? Estou fazendo isso para mostrar para vocês da forma mais rápida. Aqui vocês vão cadastrar a classe, vocês vão apertar no botão adicionar e selecionar um ícone que melhor represente a classe. Pode ser, por exemplo, na minha base, gente, eu tenho aqui, ó, RP, e-mail, câmeras, internet, impressoras, periféricos, redes, serviços gerais, compras, RH. Vocês podem criar uma infinidade de classes que vocês acharem interessante. A classe pode ser, por exemplo, um módulo de um RP, pode ser apenas um determinado RP, pode ser, no caso, um sistema operacional. Fica a critério de vocês. O interessante é que vocês realmente sejam bem específicos para os usuários de vocês, ok? Vocês vão vir aqui em classes e vão cadastrar as classes e escolher um ícone que melhor represente
essa classe, ok, pessoal? Depois que vocês cadastraram a classe, vocês vão vir aqui e vão cadastrar os serviços, com configurações, serviços. E vamos fazer o cadastro dos serviços. Muito simples, tá, pessoal? Vamos apertar no botãozinho adicionar. Vamos selecionar a classe no qual que esse serviço faz parte, nosso nome, o título. Você vai poder lançar uma descrição, definir se o título vai ser somente para leitura, aí o usuário não vai conseguir alterar o título no momento da abertura do chamado. Se, no caso, ele vai ser obrigado a enviar um anexo, ok? Vocês vão poder lançar uma série de informações, definir quais são os usuários de vocês que vão visualizar, as filiais de vocês que vão visualizar, ou os clientes, no caso, o pessoal que é prestador, né? E aqui vocês vão lançar todas as informações para deixar já pré-determinadas. Uma categoria, uma subcategoria, uma urgência, uma prioridade e principalmente, gente, um SLA. Isso aqui é fantástico. Imagina que, por exemplo, a gente tem um problema aqui de ativo e o problema por exemplo, um determinado PC não está conectando à rede, o PC não está conectando à rede. Eu vou deixar uma determinada urgência e posso deixar, inclusive, um SLA. Ok? Então, isso facilita a vida do técnico, porque o técnico já vai receber o chamado já com todas essas informações pré-determinadas. Isso facilita muito a vida do técnico e também do usuário que vai fazer o abertura do chamado e, se ele tiver o privilégio, ele já vai conseguir, inclusive, saber qual é a previsão para que o chamado vá ser resolvido. Isso é fantástico para o usuário, passa muita confiança, passa muita credibilidade do suporte de vocês. Ok? E aqui eu consigo definir também as regras de encaminhamento, posso definir que esse chamado específico vai ser atendido, por exemplo, por determinados técnicos. Então, eu consigo definir todas essas regras, ok, pessoal? O catálogo de serviços ele é muito completo, ele é bem rico e, assim, é interessante que vocês explorem bastante esse recurso dentro do Mildesk. Esse vídeo é só um vídeo para explicar, assim, de uma forma rápida o que é o catálogo e sua importância na estrutura de vocês, ok? Se vocês tiverem dúvidas com relação a esse recurso, entre em contato com a gente que a gente sempre vai estar à disposição. Um grande abraço, pessoal, é isso aí.